E aí, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para falar com você sobre perguntas diferentonas de uma entrevista de emprego. É isso aí, cara. Gravei o vídeo, postei o vídeo falando de perguntas diferentes de uma entrevista de emprego. Depois disso, mais gente veio falar comigo. Teve essa pergunta que me fizeram, teve essa pergunta que me fizeram. E aí eu juntei isso para passar para vocês. Lembrando, tem um outro vídeo aí também que trata de 25 perguntas comuns em uma entrevista de emprego, que é feita para te ajudar também. Mas se você não sabe ainda o que você quer da tua vida, tem um outro vídeo para te ajudar. Que vídeo é esse? É o vídeo que trata sobre a escolha profissional. Teste vocacional. Esse teste vocacional tem um objetivo: facilitar a tua escolha da profissão, que é uma coisa extremamente complicada, muita gente se perde com isso. Mas o objetivo é te ajudar, lembra disso, tá certo? Mas antes de mais nada eu te peço um grande favor, aqui embaixo, vai lá, aciona a sinetinha, se inscreve no nosso canal, clica no bendito sininho, porque aí sempre você vai receber coisa nova. Também deixa o seu ok, deixa comentário aqui embaixo caso você tenha alguma informação, e se alguém alguma vez te fez uma pergunta estranha numa entrevista de emprego, por favor, comunica a gente, escreve aqui embaixo, deixa qual foi, porque assim a gente procura entender também. O que aconteceu? Quando eu comecei a pensar nesse negócio de entrevista de emprego, foi porque alguns alunos me pediram essa informação. E aí eu fui atrás, eu fui entender esse processo e vi as perguntas mais comuns. Só que depois, alguns alunos começaram a me falar, fizeram uma pergunta estranha, foi assim, foi assado. Isso então me aguçou o seguinte: qual o objetivo que essas empresas têm quando fazem uma pergunta fora do padrão, fora da caixinha, vamos colocar assim? O objetivo é quebrar a linha lógica de raciocínio do entrevistado e também entender um pouco mais sobre o que ele pensa sobre coisas relacionadas à vida. Então veja as perguntas de hoje, porque elas vão ser bem importantes para você. Então olha lá, primeira pergunta estranha: qual a sua posição política? Muitas empresas agora estão fazendo essa pergunta, que não tem nada a ver com a empresa, mas que diz muito sobre o funcionário. A posição política do funcionário é muito interessante para a empresa, porque dependendo da posição política dele, ele vai ter atitude para um lado ou atitude para o outro. E aí então a empresa quer saber qual é essa posição política para poder entender também o que esperar desse funcionário. Dependendo da empresa, ela nem contrata extremistas, nem da direita, nem da esquerda. E lembrando, o Brasil mudou. Antes o Brasil não se tinha ideologias políticas. Hoje a população tem três vertentes: esquerda, centro e direita. E muitas vezes você vai ouvir essa pergunta: que posição é a sua? Se você é de esquerda ou se você é de direita. E cabe a você mostrar o que você é. Cuidado, cuidado com os extremos, para que na entrevista de emprego você não pareça ser um radical. Porque normalmente o radical ele perde vários pontos na entrevista. Mas passando essa primeira, olha a segunda. O que você acha de limpar o seu ambiente de trabalho? E o limpar aqui que eles falam é pegar vassoura, varrer, essas coisas todas mesmo, tá? Isso é meio cultural agora. Muitas empresas estão contratando pessoas, colocando para essas pessoas que entre as funções eles não têm empregados de limpeza, porque cabe a cada um cuidar do ambiente. E aí você que não ajuda tua mãe em casa, que não auxilia, vai ter que pegar uma vassoura para varrer, sem saber, porque nem varrer você aprendeu. O que você faz então? Já lá na tua casa, pega umas dicas com a tua mãe, já se acostuma a fazer algumas coisas, organizar, varrer, limpar, recolher lixo. E recolher o lixo, não esconder o lixo. E não é varrer onde o padre passa, é varrer tudo. Porque dentro de um ambiente de trabalho, se você faz isso, sabe o que acontece? Em pouco tempo eles te trocam. Porque o mercado é feito de pessoas que se interligam e a função de um envolve na do outro. Então um ambiente onde se tem atrito por causa de limpeza, a tendência é trocar esse funcionário. E eles estão perguntando isso agora, e é uma pergunta estranha. Muito estranha. Agora veja só a próxima.
Por que você acha que a mulher deve ganhar o mesmo que o homem? Isso veio de uma entrevista. Essa pergunta foi feita para um homem e não para uma mulher. Olha só, esta pergunta da entrevista de emprego foi feita para um homem e não para uma mulher. Por que você acha que a mulher deve ganhar o mesmo que o homem? A pessoa que foi perguntada, ele ficou tão perdido que ele não sabia nem o que falar. Ele falou, não, mas é a questão do trabalho. Aí ele mesmo contando, ele falou assim, mas depois eu fiquei pensando, mas elas elas saem mais para médico, elas saem mais para fazer exame, tem o negócio da gravidez. Aí a minha cabeça virou um parafuso e eu me perdi inteiro na entrevista depois dessa pergunta. O que você precisa lembrar nesse processo que o homem sai pouco para exames porque o homem é um ser relaxado. Ele deveria cuidar mais de si. Com isso, ele teria mais exames de rotina para fazer, igualando também o tempo. A questão aqui do ganhar a mesma coisa é questão de direito e qualificação de trabalho. Essa pergunta, se aparecer para você, você tem que estar preparado para responder sobre qualificação, não sobre gênero. Porque se você responder sobre gênero, você vai ter problema. Algumas vezes a empresa quer notar se você é machista ou não. Percebeu? Atrás dessa pergunta pode estar aí um conceito de análise de gênero, que tipo de pessoa você é. Porque imagina uma pessoa machista trabalhando num ambiente cheio de mulheres. O que ele vai produzir? Existem algumas pessoas, alguns funcionários, que quando o chefe fala, se esse chefe for homem ele ouve, se o chefe for mulher não. Agora vê só, se o chefe é uma mulher, como é que você faz? Percebeu? Então você precisa tomar muito cuidado com o ambiente que você trabalha também. Lembrando, qual é a tua obrigação? Ir lá pesquisar a empresa, verificar o ambiente de trabalho, entender a lógica, entender quem são os chefes, entender o que eles fazem, compreender toda aquela lógica. Porque pode aparecer perguntas assim, mesmo para você sendo um homem numa entrevista de emprego. A classe tem mudado. As pessoas estão sendo agora analisadas por conhecimento e não mais por gênero. Então vão ter muitas mulheres ganhando muito mais que os homens. E você vai ter que estar preparado para isso também. Olha essa pergunta que interessante. Isso foi feita na região do ABC. Um aluno de lá me disse assim, professor, eles chegaram para mim no meio da entrevista e perguntaram para mim assim, o que você acha de fazer trabalho voluntário? Meu, eu estou sendo contratado para um trabalho remunerado e eles estão me falando em trabalho voluntário? O que será que eles querem com isso? Não me pagar? Não, essa pergunta algumas vezes eles querem entender uma lógica que o mercado começa a fazer também, que é as pessoas da empresa em conjunto trabalharem para melhorar a vida de pessoas que ainda não têm condição. Esse é o objetivo do trabalho voluntário, de você melhorar a vivência das pessoas. Existem muitas empresas que o DNA delas é um DNA voluntário. Então o que elas vão fazer o tempo todo? Vão se preocupar com isso. Vão procurar pessoas que tenham a mesma ideologia de voluntariado. Porque essas pessoas podem, em pleno feriado, marcar para fazer um trabalho voluntário. E o seu trabalho ali poderia ser extremamente útil. Mas você não, a tua mentalidade é outra, você não quer fazer. Então as empresas também estão se aglomerando, se juntando a pessoas que tenham a mesma mentalidade do voluntariado. Olha só essa. Essa pergunta eu achei muito doida. O que vem primeiro, a família ou o trabalho? Isso foi feito numa entrevista de emprego. É isso mesmo. A entrevista rolou, quase 20 minutos de entrevista, e aí depois o patrão pergunta, o entrevistador pergunta, o que vem primeiro, a família ou o trabalho? O que você responderia? Coloca aqui embaixo. Isso é uma pergunta interessante para se pensar, porque qual é a ideia do entrevistador quando ele faz essa pergunta? O que vem primeiro?
O que ele quer com isso? Onde ele quer chegar com essa pergunta? Ela quer saber o grau de envolvimento que você tem? Sim. Só que ele também quer conhecer os seus valores. O que é mais importante para você? O trabalho transitório ou a tua origem, a tua vivência, a pessoa que você escolheu para estar do seu lado? Com isso ele vai analisar também o teu caráter, o teu princípio de vivência. Se o mais importante para você for a tua família, ele tem uma análise. Se o mais importante para você for o teu trabalho, ele tem outra. E aí ele sabe o tipo de pessoa que ele tem ali dentro da caixinha controlando. É preciso pensar direitinho nos teus valores, porque se você é pego de improviso, você corre o risco de falar bobagem e aí perder até o emprego. E a última pergunta de hoje: até que horário está disponível para trabalhar, para fazer hora extra? Olha isso, teu horário é das 8 às 5. E na pergunta de entrevista de emprego ele te pergunta: até que horário você está disponível para fazer hora extra? Hã? Já pensou? Você nem começou ainda, o cara já está falando em hora extra. Você com um monte de coisa marcada, coisas da sua comunidade que você vive, e a empresa está pensando em um funcionário disposto a ficar até depois do expediente para trabalhar. Muitas empresas estão assim, por isso até que elas têm qualificados funcionários em diversas áreas, porque se um não ficar, o outro vai para a função dele e aí ele trabalha até mais tarde. Tudo isso você vai ter que pensar também no que você está disposto a fazer pela empresa e até onde você está disposto a fazer e trabalhar. Tá certo? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Responda para mim. Até que horário você está disposto a trabalhar? Para quem está desempregado, qualquer horário é horário. Porque se essa empresa pensar em ter diversos turnos, ela pode querer aí pensar em você começar num horário e depois ser transferido para outro. A gente nunca sabe. Uma empresa mesmo de comunicação e de propaganda, algumas vezes a empresa ela inicia às 8 da manhã e termina o expediente às 2 da manhã, porque o momento criativo chega e os caras ficam. E ficam para concluir o que precisam. Por isso que é tão importante você entender toda essa lógica também do mercado de trabalho de cada uma das funções. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, acione a sinetinha e o mais importante, compartilhe para ajudar outras pessoas. Meu nome é Daniel Bisotto e me coloco à tua disposição. A gente se vê.